Bem-vindos então a mais um programa Politicamente Incorreto. Hoje vamos fechar este ciclo com os 5 candidatos à Câmara Municipal de Vila Real. O quinto convidado é o candidato do Partido Socialista, Rui Santos. Obrigado por estar connosco, Rui Santos. Foram 16 anos de Armando Moreira, depois 20 anos de Manuel Martins, sempre no PSD, e agora os últimos 4 anos com o Rui Santos no Partido Socialista. Há então esta vontade de voltar a ganhar a Câmara de Vila Real. Porquê? Antes de mais, muito boa noite a todos. Cumprimento o Rodrigo, o Albano, o Bruno, o Luís e todos aqueles que nos escutam lá em casa. Eu dizia há 4 anos atrás que me candidatava com base num programa eleitoral e com alguns compromissos absolutamente claros e transparentes e que podiam ser verificáveis se seriam ou não cumpridos, e que avaliaria esse trabalho ao fim de 4 anos e se sentisse que correspondia àquilo que me tinha proposto, que provavelmente voltaria a candidatar-me. Porquê? Porque 4 anos é muito pouco para fazer aquilo que é necessário fazer em Vila Real. Passados 4 anos, verifiquei que dos 54 compromissos que tinha assumido, 50 estavam concretizados, 4 estão em fase final de concretização, que fui muito para além desses compromissos em muitas áreas. Lembrava um pequeníssimo exemplo. Se eu tivesse há 4 anos dito que em 2017 tínhamos tido 3 vezes o Campeonato de Carros de Turismo, o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo em Vila Real, provavelmente ninguém acreditaria em mim e, portanto, acho que fui muito para além daquilo que era a nossa promessa. E, portanto, com a consciência de que fiz aquilo que me tinha comprometido, com a percepção de que há muito ainda a fazer em Vila Real e que em 4 anos não se pode fazer tudo, e mesmo que se faça muito, há sempre novos e velhos problemas que vão surgindo, solicito, peço, apresento-me aos vilarrealenses novamente como candidato e solicitando e pedindo que continuem a confiar na sua maioria na nossa gestão, neste caso apostem em mim como Presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Eu não estive aqui com grandes explicações, porque o nosso candidato que está cá hoje, Rui Santos, já esteve aqui em dezembro de 2012, neste mesmo espaço deste programa, e portanto já conheço bem o espaço do programa, mas para os ouvintes que não estão habituados a ouvir este programa, portanto é um programa constituído por um painel que está aqui comigo, que é o Bruno Pinto, o Albano Cunha e o Rodrigo Sá, e portanto é esse painel que vai também fazer hoje os comentários, as perguntas, as exclamações às vezes também. E vamos então começar exatamente pelo painel. Hoje, Albano, dou-te a primazia então de começares. Boa noite, Luís. Cumprimento também o Rui, com quem temos o gosto de falar hoje, o Rodrigo e o Bruno. E de facto nós sabemos que a gestão camarária que tem sido feita da Câmara Municipal tem tido de facto aqui alguns elogios por parte de vários quadrantes políticos, mas eu não poderia deixar de colocar ao Rui uma questão que foi debatida aqui ontem e pela qual eu vou começar, que era a questão da Loja do Cidadão. Obviamente que falamos disto ontem, foi dito aqui pelo candidato do PSD que a Loja do Cidadão iria ter os serviços da Autoridade Tributária Aduaneira, que seriam, na perspectiva de António Carvalho, deslocalizados, e este é o termo usado, para a Loja do Cidadão. Ele até falou, penso eu, em 48 funcionários da Autoridade Tributária que iriam passar para a Loja do Cidadão. Iria haver também uma deslocalização dos serviços do Instituto de Registro e Notariado e depois um front office de 2 pessoas da Câmara Municipal, que seria criado o tal espaço cidadão. Eu vou-lhe perguntar se isto é de facto a realidade que está pensada para a Loja do Cidadão, e vou tentar ir mais longe, porque a questão foi levantada ontem e eu assumi aqui o compromisso de lhe perguntar isto hoje, ontem em direto. E nada melhor que termos aqui o atual Presidente de Câmara para nos poder esclarecer sobre essa questão, que é a seguinte. Ontem o candidato do Partido Social Democrata, do meu partido, afirmou aqui que a renda que vai ser paga pelo espaço da Loja do Cidadão rondará os 11.000 euros mensais e que em 6 anos poderá ser adquirida, no fundo, poderia ter sido adquirida a totalidade do espaço com esse valor de renda. O que eu lhe pergunto é se de facto esse negócio é um negócio ruinoso
para a Câmara Municipal nessa perspectiva, ou seja, se nós tivermos, qualquer um de nós que for arrendar o imóvel, se lhe disserem que em 6 anos o imóvel está pago, prefere comprá-lo do que arrendá-lo. Essa é a primeira questão. Falou-se também aqui de 800 mil euros de investimento para a requalificação do espaço, de modo a receber esses serviços. E perguntar-lhe ainda, indo de encontro à minha primeira afirmação, se a Loja do Cidadão só vai abranger esses 2 serviços, se de facto é uma Loja do Cidadão, porque o Rui sabe, como eu sei, que as Lojas do Cidadão englobam vários tipos de serviços, desde as águas, à EDP, ao IRN, ao CEF, ao IMT. Eu convivo com uma Loja de Cidadão de perto há 17 anos e, portanto, sei o que é uma Loja de Cidadão. O Rui, obviamente, também sabe. E eu quero lhe perguntar se isto é assim. Ou seja, se esse negócio foi, de facto, nos moldes em que foram traçados pelo candidato do PSD e se havia ou não alguma proposta mais barata para a Câmara Municipal para a instalação da Loja de Cidadão. Então, eu tentarei ser sintético e objetivo para comentar exatamente este tema. Primeiro dizer-lhe que a Loja do Cidadão é algo desejado em Vila Real pelo menos há 12 anos. Há 12 anos que se fala na possibilidade de instalar uma Loja do Cidadão em Vila Real e, mais do que isso, se fala em instalar uma Loja do Cidadão no centro histórico. Há, aliás, uma deliberação aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, então presidida pelo Dr. Manuel Martins, para que essa loja fosse instalada no centro histórico. Como se sabe, havia uma alternativa que a AMA, a Agência de Modernização Administrativa, chegou a colocar em cima da mesa, que era instalar a loja no shopping, no nosso shopping, na altura, à época, Dolce Vita. E nós decidimos que tínhamos que apostar na colocação da Loja do Cidadão no centro histórico, porque a Loja do Cidadão faz parte de uma estratégia de localização de serviços naquele centro histórico, serviços que vão conseguir com certeza levar gente para o centro histórico e atrair também privados para ali investirem. Eu lembro que no centro histórico vai ficar as Águas do Norte, já estão em construção a sua sede, a Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande, já abriu a loja interativa do turismo, o Hospital da Luz e a Loja do Cidadão. Também um conjunto de outras lojas, estas privadas, se têm lá instalado. Lembrava da Marques Soares, lembrava da Lanidor, da Ana Souza, um conjunto enorme de lojas que ali se têm instalado. E, portanto, fazendo parte dessa estratégia, aquilo que nós tentamos foi, logo que possível, negociar com o Governo da Nação. Neste caso, logo que possível foi quando? Foi a partir de finais de 2015. Porque, como se sabe, durante o período em que a Troika esteve em Portugal, não abriram lojas de cidadão, ou não abriram novas lojas de cidadão, com exceção daquelas que vinham ou que tinham sido contratualizadas no passado. Ora, em finais de 2015 entrou um novo governo em funções, fez um regulamento que aprovou em Conselho de Ministros, onde perspectivou e plasmou na lei a possibilidade de os municípios serem agentes promotores dessa loja, ou das lojas de cidadão que viessem a ser criadas. A partir desse momento, portanto, meados de 2016, começamos a trabalhar na Loja do Cidadão e encontrar uma solução para que a Loja do Cidadão fosse instalada no centro histórico. Para que isso fosse possível, tem que haver a concordância, no mínimo, de 2 serviços, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registro e Notariado. Porque só há Loja do Cidadão se pelo menos esses 2 serviços lá estiverem. Isto é, podem ir para lá outros. Pode ir para lá a Câmara Municipal, pode ir para lá a EMAR, pode ir para lá a PT, pode ir para lá a EDP, podem ir o IMT, todos podem ir para lá. Mas se estes 2 não forem, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registro e Notariado, não há Loja do Cidadão. E, portanto, aquilo que nós garantimos foi o entendimento entre a Autoridade Tributária e o Instituto de Registro e Notariado para que ali se instalem. E depois ficamos com um espaço do cidadão. Esse sim vai ser negociado para que outros serviços lá se possam instalar. E esse é o nosso objetivo. A própria Câmara estará lá presente, provavelmente a EMAR, estamos a negociar com o IMT, outros serviços serão também ali instalados. Mas, respondendo à questão que me colocou relativamente ao arrendamento,
estes dois serviços tinham que se entender relativamente ao imóvel onde se pudessem instalar. E nós apresentamos duas alternativas que nos pareceram capazes. Uma era no centro da Rua Direita, às galerias Carfe, e outra era aquele espaço. Quem escolhe não é o município. Quem escolhe o local onde a loja deve ser instalada, em função daquilo que são as características dos serviços que lá se querem colocar, é a IAMA. A IAMA que fez, vá lá, a mediação, e foi uma mediação difícil, porque estes serviços discutem a cadeira para a direita e a cadeira para a esquerda, o posto de trabalho, é uma coisa muito difícil. Fizemos dezenas, estou a exagerar, mas fizemos alguns layouts que foram chumbados, aprovados, retificados. E, portanto, estes serviços é que decidiram que, entre as duas alternativas, prefeririam aquele espaço. E indicaram aquele espaço como espaço adequado para instalarem a loja do cidadão. A partir do momento em que o fizeram, nós fizemos aquilo que era a nossa obrigação: tentar negociar com o dono da loja um valor para o arrendamento. E fizemos um pedido de avaliação de mercado. Um perito fez um pedido, fez uma análise ao mercado e chegou à conclusão que, face ao número de metros quadrados, que são todos os pisos daquela loja, que vão ser alugados, chegou a um valor. E propusemos um valor, depois foi negociado e chegamos a este valor final. Este valor não é pago pelo município, é pago pelos serviços que lá se vão instalar, em permilagem, num regime de condomínio. Se a Câmara Municipal ficar lá com 200 metros, com 100 metros quadrados, paga um valor. Se o Instituto do Registro e Notariado ficar com 200 metros, paga outro valor. A Autoridade Tributária paga um valor. E a este valor acresce a água, a luz, o gás, a segurança, a limpeza. Quase num regime de propriedade é um regime horizontal. de propriedade horizontal em regime de condomínio. E, portanto, justificando o valor. As obras são as obras que estes serviços consideraram necessários para termos uma verdadeira loja do cidadão que funcione hoje através das comunicações, a celeridade das comunicações que são exigidas, com o regime de atendimento ao público de forma capaz, etc., que pudesse, com as acessibilidades, com tudo, foram as obras que foram solicitadas. Portanto, é um indicador, não é um valor final, pode descer ligeiramente ou subir ligeiramente, mas o layout que foi feito aponta para obras no valor de 800 mil Esses sim, euros. a cargos do, Não. a cargo do município Não. É o Estado que paga. Isto é, pegando no valor da loja e na amortização dos 800 mil euros, cada serviço que se instala ali dentro vai pagar uma renda. Não pagam a renda ao locatário, pagam uma renda em função do espaço que vierem a usar. E em relação às obras, é o Estado que assume essa despesa? Nós assumimos a despesa e o Estado paga-nos o valor em função da permilagem. Depois, e indo à última questão, porque é que a Câmara compra ou não compra? A loja é de um banco. Até posso dizer, é do Novo Banco. A loja é do Novo Banco e foi transacionada num regime de leasing. Portanto, a Câmara nunca pôde exercer o direito de preferência. Eu achei estranho que porque no centro histórico a Câmara Municipal tem sempre direito de preferência relativamente aos imóveis, e quando os seus vereadores da oposição me levantaram a questão, eu tentei indagar e perceber, já o tínhamos tentado fazer, porque é que nunca tivemos a possibilidade de exercer o direito de preferência, simplesmente porque aquilo não foi à praça. E, portanto, não indo à praça, não pode ser adquirido pelo município. Acho, aliás, que é uma lacuna da lei que devia ser aperfeiçoada, porque é um regime de leasing e, portanto... Sim, mas no regime de leasing, para que se perceba, o proprietário, sendo o banco, acaba por estar locado a uma sociedade. E essa sociedade, por sua vez, é que pode subarrendar com autorização do proprietário. E, portanto, foi exatamente isso que se passou. Acresce que mesmo que a Câmara Municipal pudesse adquirir o imóvel, era algo que mereceria alguma análise. Porquê? Porque iríamos empatar ali 1,5 milhão de euros ou 2 milhões de euros. Provavelmente, se a loja fosse do município, eu conhecendo bem como funciona o Estado Central, a predisposição para nos pagarem a renda seria com certeza muito menor. E, portanto, eu concluiria este assunto da loja do cidadão
dizendo o seguinte. Mas vai haver uma deslocalização desses serviços ou não? Sobre a deslocalização dos Faltava serviços. essa parte. Por exemplo, o Instituto de Registro e Notariado, não tenho dúvida que haverá deslocalização. Não faz sentido terem o Instituto em 2 sítios. Mas não é esse o conceito de loja de cidadão que estamos habituados. Nós estamos Sim. habituados a loja de cidadão com 2 funcionários do IRN e não 30. No- Foi das finanças sim. a mesma coisa, não? Das finanças tenho algumas dúvidas, porque as finanças têm a direção das finanças no centro da cidade e têm do lado do Mantas os serviços de atendimento ao público. Para que tenham a percepção, só a autoridade tributária diz que terá 80 mil atendimentos na loja do cidadão por ano. Por isso é que ela é tão importante ir para ali. E, portanto, a percepção que eu tenho é que, tendo a loja do cidadão, tendo o Mantas e tendo a direção regional em espaços diferenciados, tenderão a reorganizar-se. Não lhe sei dizer como. Sei aquilo que eu defendo. O que eu defendo é que haja um espaço do lado de cada cidade e um espaço do lado de lá da cidade. Continuo a defender a existência de 2 espaços, 2 das espaços, finanças, um em do cada lado de cá e outro do lado de lá. Oh, Rui, agora se me permite... E com uma nota já agora, Sim. porque eu gosto de ir, se calhar sou demasiado, vou pormenor, é com uma diferença, é que do lado de cá o espaço é do Estado. As finanças alugam aquele espaço porque passaram o imóvel para a Astamo, acho que é assim, e pagam uma renda à Astamo, mas é do Estado, uma sociedade do Estado que gera imóveis e património do Estado. Do lado de lá, onde está a direção das finanças, é um espaço privado e, portanto, a direção nacional, a autoridade tributária a nível nacional, definirá agora as regras e definirá onde é que funcionarão. Agora, o que é importante é, há uma loja do cidadão, ao fim de 12 anos temos uma solução, a loja do cidadão é instalada no centro histórico, o Estado pagará os serviços que se venham a instalar lá, pagará em função da premilagem, num esquema de propriedade horizontal, e acho que é muito importante para Vila Real, para o centro histórico, para uma estratégia de desenvolvimento daquele local, que a loja funcione e, mais importante do que isso, é que os cidadãos passem a ter um bom serviço. Eu ia só aprofundar esta questão, aproveitando para introduzir outra que acho que é importante, que é, acabamos de falar em 80 mil utentes que podem ter as finanças como target de atendimento. E aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: como é que nós vamos fazer para estacionar o carro no centro histórico? Olha, eu tenho um plano. Se for tudo para o centro histórico, é esse plano que eu gostava de saber. E já agora peço aos meus colegas de painel para deixarem... Para ficar já esclarecidos esses assuntos que ficaram pendentes de ontem, não é? Muito rapidamente direi Não, e acho que são assuntos importantes. Sim. Ficaria muito preocupado, ou fico preocupado, é quando as pessoas do centro histórico me dizem que não há ninguém. Não tem gente. Eu lembro-me de ir ao centro do Porto e o centro histórico do Porto estava vazio. Ninguém investia lá porque à noite até tinha medo de sair. Lembro-me do centro histórico de Lisboa, a mesma coisa. Agora coloca-se a situação ao contrário. O bairro Alto. Agora coloca-se a situação ao contrário. Tem muita gente, há dificuldade de estacionamento, há muitos turistas. Pois, mas antes não havia ninguém. Portanto, eu prefiro ter gente a mais do que gente a menos. Mas estamos, obviamente, atentos a esta questão. E é por isso que no nosso programa eleitoral anunciei a construção de um parque de estacionamento para servir o centro histórico. Parque de estacionamento a que acresce aqueles que hoje já existem. O parque de estacionamento da Avenida está longe de estar cheio. Não está todos os dias cheio, nem nada que se pareça. O parque de estacionamento privado que existe por trás do Hospital da Luz, antigo Hotel do Caio, também não está cheio. O parque de estacionamento cá em cima nos Quinchosos também não está cheio e, portanto, ainda temos uma alternativa, que é construir ali um outro parque. E eu não tenho problema nenhum em dizer onde é que o vamos fazer. Vamos construir um silo alto. Se ganhar, um silo alto num sítio que fica a meio do centro histórico, no seminário de Vila Real, num espaço exterior no seminário de Vila Real, naquele espaço exterior, porque esse silo alto servirá não só o centro histórico, como resolve um problema também fundamental, que é o nosso mercado municipal, que não vai ser vendido aos chineses, como andam por aí a dizer. E, portanto,
teremos estacionamento para o mercado, estacionamento para o centro Para o histórico. terminal rodoviário. O terminal rodoviário tem estacionamento, aliás, tem 2 Sim, isso tem. que nem sequer. E sabe-nos dizer têm quando é taxas que vai de custar esse ocupação. estacionamento, Rui? Eu vou-lhe dizer qual é a nossa estratégia. Não tenho, Se tem alguma ideia? tenho uma estratégia, é muito fácil. Um estacionamento de silo alto é o mais barato de todos, não ultrapassará 1,5 milhão de euros. Mas nós temos uma estratégia que pode implicar até o não investimento imediato de dinheiros públicos. Como se sabe, o nosso contrato de concessão está a terminar, de estacionamento à superfície e de estacionamento enterrado. E, portanto, nós teremos que abrir um concurso internacional para uma nova concessão e teremos que definir as regras dessa concessão. Nessa concessão pode estar a construção ou não, se for vantajoso ou não para o município, desse tal parque de estacionamento, desse silo alto. É uma questão que terá que ser analisada. Aquilo que lhe digo é que a solução passa por aí e eu acredito que há resposta das entidades públicas e privadas quando há procura. Imaginar que o circuito é inverso, em regra, não funciona. Se não houver procura, ninguém está disponível para investir. Se houver procura, há investidores privados e há também análises técnicas em termos públicos que justificam um investimento. A pergunta que faço com toda clareza é esta. Hoje, a funcionar como estamos a funcionar no centro histórico, alguém privado investiria ali num parque de estacionamento? Não. Não teria rentabilidade. E qual era a justificação para o poder público fazer esse investimento? Também não havia essa justificação. E, portanto, nós temos é que ter alternativas pensadas. E esta é uma boa alternativa. Muito bem, então antes de avançarmos para a próxima pergunta que eu dou aqui do painel, só um esclarecimento para algumas das pessoas que nos estão a ouvir, parece que estão com dificuldades na escuta através do Facebook. O nosso som do Facebook tem essa dificuldade, mas optamos por transmitir a imagem, apesar de recordarmos os nossos ouvintes que nós somos uma rádio licenciada para o Concelho de Vila Real e transmitimos em 104.3 MHz. Essa é a nossa autorização e é para isso que nós cá estamos, não é para transmitir para o Facebook, é que pelos vistos está tudo meio confundido. Nós não estamos aqui para transmitir para o Facebook, sejamos bastante claros, peço desculpa, mas nós somos uma rádio, um órgão de comunicação social que transmite para o Concelho de Vila Real, está autorizado há mais de 30 anos a transmitir para o Concelho de Vila Real. E quem nos quiser ouvir tem que nos ouvir em 104.3 MHz, é assim para onde nós transmitimos e esta é uma rádio que pertence à Associação Portuguesa de Radiodifusão, tem 200 associadas e nós pugnamos muito pelas rádios do nosso país. Ainda hoje vim de Lisboa diretamente aqui para o programa para estar durante todo o dia a defender as rádios do nosso país, as rádios de Portugal. E aqui estou mais uma vez a defender as rádios de Portugal. As rádios são para ser ouvidas, não é através do Facebook. O Facebook é um complemento que a Universidade FM oferece a todos os seus ouvintes. Mas a nossa emissão em som está há 19 anos na net. Portanto, quem quiser pode ouvir a nossa emissão na íntegra, aquilo que aqui estou a dizer agora, há 19 anos que pode ser ouvida. Este som está também disponível no sítio do Facebook onde nós acabamos de disponibilizar esta imagem. Portanto, o Facebook é apenas um adereço, é apenas para nós mostrarmos o que é que estamos a fazer aqui dentro deste estúdio. É apenas uma forma de mostrarmos mais um pouco por trás da rádio, que também é importante. E, portanto, peço desculpa por esta interrupção, por roubar tempo aqui àquilo que é importante, que é o debate com os candidatos. Hoje não era importante falar sobre a rádio, mas aproveito e já agora meti a colherada, porque é importante. As rádios do nosso país são muito importantes e nos momentos das autárquicas são quando elas, pelos vistos, são mais importantes. É pena que as pessoas andem durante 4 anos a não nos ouvir. Nós aqui fazemos programas todas as semanas, há 4 anos, há 8 anos, há 12 anos, eu e o Rodrigo, e vocês menos. E o Rui Santos começou em 1996 a fazer programas com o Jorge Pinho e com o Alcides Pérez. E é pena que há pessoas que não nos ouçam de 4 em 4 anos. É pena, mas é assim. Nós estamos aqui há muitos anos e fazemos isto todas as semanas. Passando à frente, e estes 5 minutos vão ser dados ao candidato, certamente, para dar-nos mais explicações. Bruno, passa então a ti. Antes de mais, então, boa noite a todos os que nos seguem também por a nossa frequência. Uma palavra também
em relação à paixão que nota-se, portanto, nas tuas palavras, uma palavra também para a Rádio Universidade, que de facto tem sido um marco também em Vila Real, um nome muito associado à nossa universidade, e tem sido uma ferramenta útil até para a nossa região também se difundir em outras zonas. Pena é que não seja a tal porta de entrada no nosso distrito, portanto, porque a gente, quando entra dentro do túnel, apenas apanha a TSF. É uma coisa muito reprovável, é uma coisa a reparar. Era logo a porta de entrada, e então, com uma rádio local, eu não, portanto, foi feita a queixa na altura, mediante as tuas palavras, mas também há outras. E porque me disseram, estão em testes, a TSF está em testes, mas está em testes há um ano. Há um ano. Portanto, aquilo se calhar já é habitação. São 6 rádios que estão em testes há um ano. Bom, mas já chega a falar uma palavra de apreço também a todas as rádios locais, têm feito um excelente trabalho na divulgação e portanto, na informação aos próximos votantes. Complementar também, eu sou presidente, portanto, a minha pergunta em relação ao programa do PS, neste caso à próxima eleição, é se, portanto, estamos habituados que no centro histórico, Praça do Município, aquelas zonas ali nas imediações da Câmara Municipal, já se fazem lá festas há muito tempo, não é? Sempre foi falado que se haveria de arranjar um espaço próprio, digamos assim, para as festas poderem ser executadas lá, porque nomeadamente há uns anos atrás falava-se em questões sanitárias, que havia alguns feirantes que não tinham condições, até alguns estacionamentos e algumas ruas que também eram entupidas na altura, alguns moradores, também algumas queixas de moradores em relação a isso. Gostaria de saber se isso vai fazer parte do projeto ou do programa eleitoral para os próximos 4 anos, ou se isso não está sequer posto em cima da mesa, ou seja, se os villarrealenses podem esperar que as festas sejam feitas exatamente no mesmo sítio. Gostaria de ser informado em relação a isso. Muito obrigado pela questão, eu percebo muito bem a preocupação e costumo dizer sempre que governar é escolher. Não há soluções, nunca há soluções perfeitas. Bom, já agora, Rui, se desse para falar um bocadinho mais alto, se calhar assim já conseguimos chegar, mas eu percebo que se calhar é para poupar um pouco a voz também. A voz, estou um bocado engripado, mas estava eu a dizer que governar é escolher. Governar é decidir, escolher face às circunstâncias. Eu percebo bem aqueles que vão por aí dizendo, e com alguma razão, que se calhar Vila Real justificava um espaço onde centralizasse aí todas as suas festas e grandes atividades. Eu julgo que isso foi uma moda que já passou. Porquê? Porque hoje as festas são economia, são emprego, são venda de serviços, são atração para determinadas zonas, etc. E nós assumimos a responsabilidade e o compromisso de que, ganhando as eleições, as festas regressariam ao centro histórico, sabendo bem que esse centro histórico não tem as condições ideais para que elas ali se organizem, mas ponderando os prós e os contras, decidimos fazer essa aposta. Por isso é que levamos o Santo António, São Pedro, São João para o centro histórico, por isso é que fazemos ali o final do ano, no centro histórico, a festa do imigrante. Nos próximos dias a mostra do desporto será no centro histórico, a mostra escolar será no centro histórico. Por isso é que tomamos a decisão de dinamizar, de trazer vida, de trazer alegria, de trazer felicidade àquela zona da cidade. Como é que vamos compatibilizar isto tudo com algumas infraestruturas que ali faltam? Para já temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que vai permitir que ali se faça uma intervenção que será discutida publicamente e passará, e haverá com certeza discussão pública sobre essa intervenção. E a expectativa que tenho é que nessa intervenção, a ser discutida, como disse publicamente, se possam corrigir algumas debilidades que aqui muito bem apontou. As questões sanitárias, as questões de estacionamento, já falamos delas, algumas questões até de visibilidade de alguns dos espetáculos que passam por ali e que têm milhares e milhares de pessoas a assistir. É isso que vamos compatibilizar. Mas, reforço, hoje decidia exatamente da mesma forma que decidi no passado.
acho que esta é uma aposta ganha para Vila Real e voltaria ali a fazer as festas. Dentro desse projeto de requalificação também, portanto, vai passar por obra também feita ali, também está, portanto, escalonado ou está planeado para que haja uma tão necessária intervenção em relação à própria avenida Carvalho Araújo, porque estamos habituados a ter aquilo tudo levantado. Há sítios onde a gente estaciona, abre a porta e a porta não abre por causa dos passeios. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano já foi apoiado pela CCDR no valor de 16 milhões de euros e foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, portanto todos sabem o que é que vai ser feito e quais são as linhas fundamentais da intervenção. Não conhecemos o projeto em concreto, porque esse vai à discussão pública. Houve já um projeto para a recuperação da avenida que veio do tempo da Polis, que nunca foi concretizado. Acho que aquele trabalho não deve ser todo botado à rua, devemos reaproveitar algum desse trabalho. Vamos fazer essa discussão pública, vamos fazer um master plan com os eixos fundamentais dessa intervenção e depois, obviamente, que decidiremos. Agora, é verdade que a Avenida Carvalho Araújo tem problemas de águas pluviais, é necessário resolvê-las. Tem problemas com o tipo de árvores que ali estão plantadas, que levantam passeios, que dão cabo das infraestruturas que estão enterradas. É necessário, se fizermos, ou fazendo essa intervenção, colocar pontos de água, pontos de luz, sanitários, infraestruturas enterradas, que nos ajudem, por exemplo, a fazer aquilo que fazemos na Rua Ator Rui de Carvalho. Quando temos corridas, as boxes chegam ali, são montadas, está tudo, há uma infraestrutura enterrada que permite rentabilizar aquele espaço quando queremos ali organizar determinado tipo de eventos. Ora, é preciso fazer isso tudo, compatibilizando a história, compatibilizando a memória e dando outra funcionalidade, melhor se possível, à Avenida Carvalho Araújo, que é a nossa sala de visitas. Mas eu também dizia, porque no fundo a cidade não é só o centro histórico, não é? Claro. E por isso também lhe perguntava, não achava que fazia sentido as festas começarem a ser divididas mais pela cidade, ou seja, a zona da Senhora Conceição não alberga festa absolutamente nenhuma. Sim. Poder-me dizer, mas estes são... Exatamente. Poderá ser um problema dos moradores. Mas a cidade não é só a Avenida Carvalho Araújo, sim, não é? mas repare, Albano, nós temos uma atividade muito interessante lá de cada cidade, assente no Teatro Municipal, na Biblioteca Municipal, as corridas, a Avenida, a Rua Ator Rui de Carvalho, o Rock Nordeste, a própria Semana Académica, etc. São feitas do lado de cada cidade. Estou a falar da zona da Senhora Conceição. Sim. Não é? A questão da Senhora da Conceição Tem tem um problema dramático. É uma zona eminentemente residencial. Ao contrário da Avenida, que tem alguma área residencial, a Rua Ator Rui de Carvalho, onde estamos, também tem alguma área residencial. Eu vivo lá, sei que parece-me que na Nossa Senhora da Conceição poderia ser uma terceira via, porque tem uma praça onde se podem desenvolver algum tipo de atividades, pode ser mais rentabilizada. Nós já lá fizemos, numa altura, uma feira medieval, com escoteiros, correu muito bem, etc. Cerca de 2 anos e meio ou 3 anos atrás. Acho que foi há 3. Acho que são iniciativas que poderemos tentar repetir. Tentamos também trazer alguma animação de Natal à praça, colocando lá uma árvore simpática, até natural, e portanto foi muito criticado exatamente por isso, mas eu sou engenheiro florestal e acho que a massa florestal deve ser gerida, não é imutável, não é... é gerida. É engenheiro florestal, mas não é contra os cortes. Não, acho que às vezes tem que acontecer, até porque nos protegem. Claro, lembro-me disso. E portanto acho até que nos protegem. E portanto estou de acordo que provavelmente alguma atividade deve ser repensada também na Nossa Senhora da Conceição. Vamos ver como é que enquadramos isso numa dinâmica na infraestrutura que hoje já existe e que vai sendo criada. Vocês não imaginam o que é passar cabos e passar um conjunto de coisas para fazer determinado tipo de concertos, e nos podemos espalhar por muitos sítios, senão a despesa é brutal. Sim. E a logística não é execuível, não é? A logística não é execuível. Só uma... Vamos passar ao Rodrigo? Tinha só mais uma eu hoje estou muito caladinho. Ao contrário de ontem. Hoje em casa, permite-nos nos dizer nós. Ainda também em relação, não
Não, esta questão. Eu faço esta pergunta porque de facto ouvi queixas, porque eu faço questão também de participar nas festividades e foi uma aposta ganha do município de Vila Real, tenho que ser coerente naquilo que digo, tenho que ser realista, portanto, o resto é dar os parabéns. Em relação a isso, é uma escolha política, portanto, governar... Está a haver uma geringonça municipal? Está a ver? Não, um candidato. Coerência e clarividência. Ontem é que vi aí uma geringonça, não sei, ou tentativa de... Acho que se eu dou determinado apoio ao candidato do meu partido, que nunca o neguei, aliás o Rui sabe disso, que eu ouvi e sabia perfeitamente, Foi uma fantasinha, permite-me também. obviamente se estavam à espera que eu fosse bater no homem, estavam muito enganados. Principalmente os comunistas, que são peritos em bater. Não é? Pois com certeza. Também é o que sabem fazer. Vá lá, deixa-me Em relação a mais uma requalificação que também fica na retina, também numa zona que não é considerada histórica, mas que de facto acho que eu vou deixar essa questão para ti do problema do Hotel do Parque, mas em relação ali à zona... Não. Em relação à zona... ver se o Rui vai apresentar aqui uma solução para o Hotel do Parque. Tenho, vou apresentá-la, claro. Eu estava à espera que fosse... Calma, vamos seguir. A zona de baixo da parte do Pioledo, há ali um edifício camarário, que é a zona do Castelinho, acho que Sim, o Castelo. o Castelo, portanto aquilo ainda está embargado e aquilo já está parado. Não está. Está embargado. Está embargado Aquilo ou é uma existe situação... Existe um contencioso um jurídico. contencioso? Pá, aquilo foi uma das situações, aquilo é uma das situações que herdamos. Havia um concessionário, o concessionário subconcessionou aquele espaço, quem fez a subconcessão não abandonou porque achou que não tinha rentabilidade, e é bom enquadrar aquele espaço no espírito em que foi criado e como foi criado. Aquele espaço foi criado na altura da Polis e foi apresentado como uma nova centralidade para a cidade. Dessa nova centralidade era obrigatório o funcionamento de uma fonte, de um espelho de água, Chegou a uma existir, cascata não é? de espelho de água, Sim. que chegou a estar em funcionamento, era necessário uma manutenção impecável daquele espaço, que o saneamento funcionasse, etc. Ora, acontece que, por questões relacionadas com quem fez a obra e a Polis, houve um processo imediatamente incontencioso porque a fonte nunca funcionou como devia funcionar. Acresce que só a despesa daquela fonte rondava os 1.500 euros mensais de eletricidade, só para terem uma dimensão do que estamos a falar, para além de não ter funcionado como devia. O próprio bar foi subdimensionado, isto é, aquilo é um bar que funciona muito bem no verão, mas no inverno quem explorar aquilo não tem, é muito pequeno. Acresce ainda que a manutenção exterior também é complexa. O espaço foi entregue ao concessionário sem estar devidamente equipado, como era então a obrigação e estava definido no caderno de encargos. Quando esse espaço é abandonado pelo subconcessionário, o concessionário chegou ao pé da Câmara e disse-nos: eu tenho condições de fazer aqui um investimento, o investimento passa por uma construção definitiva que alargue a área de exploração daquele bar, mas quero mais não sei quantos anos de contrato e quero outra coisa, quero dizer que não consegui explorar aquele espaço porque as condições que foram anunciadas no caderno de encargos nunca foram cumpridas. E a Câmara teve um problema. Qual é? Aquilo resulta do Polis, aquilo tem plano de pormenor, não pode ser construído lá nenhuma zona permanente, tem que ser um espaço amovível. Depois colocou-se outro problema, que era avaliar bem o que é que era da responsabilidade da Câmara e responsabilidade do empreiteiro e responsabilidade do concessionário. Conclusão, todo este imbróglio gerou um processo que está a decorrer, e enquanto este processo não estiver finalizado, a Câmara não poderá voltar a concessionar aquele espaço, e já agora, permite-me que lhe diga, mesmo que o volte a concessionar, tem que ser razoável e tem que impor outras condições, nomeadamente a possibilidade daquele espaço ser rentável, porque os negócios só são bons se forem bons para todas as partes. Eu nunca empurro ninguém, muito menos se for alguém que eu conheça, e mesmo que eu não conheça, nunca empurro ninguém para o abismo. Alguém que tome conta daquele espaço e o tente explorar exatamente com aquela configuração, terá com certeza 2 ou 3 meses de saúde financeira e depois é prejuízos permanentes, é o descalabro. E portanto temos ali um problema que está neste momento
bem encaminhado e espero que venha a ter resolução, mas lá está, é tripartido, Câmara empreiteiro, Câmara concessionário. Muito bem, vamos então ao Rodrigo. Às perguntas difíceis. Perguntas difíceis então, agora do Rodrigo. Agora, finalmente, a mais meio do programa. Rui Santos, obrigado por estares aqui connosco. É um gosto, claro, já não é a primeira vez. Já é um bocadinho tarde para cumprimentar toda a gente que nos está a ouvir e quem está aqui no... Está calminho o Rodrigo hoje, não está? O Rodrigo ontem gastou energia. Gastou as energias todas ontem. Não, é óbvio, toda a gente sabe, e António Carvalho ontem entrou no programa a tentar condicionar-me, dizendo que eu era isto e aquilo, toda a gente sabe quem eu sou, de onde eu venho, qual é a minha... Bom, também esse é um dos problemas da resolução do som, que às vezes que estão-nos a fazer aí essa crítica, é que ontem o tom era mais elevado ontem. Sim, por falar nisso é preciso que se fale próximo desse microfone, que já há queixas. Deixa-me começar pelo seguinte, falando daquilo que voltando a algo que disse há bocadinho Luís Mendonça. Isto é uma rádio, mas de facto o Facebook hoje é muito forte, não é? É muito forte, de tal forma que eu estou a acompanhar aquilo que vai sendo comentado, e hoje o debate está a ter muitos a nossa conversa. É a grande vantagem, por isso nós decidimos pôr no Facebook, porque assim temos logo a interação, não é? Alguma interação. E há um assunto que eu pensava, honestamente, que era um assunto resolvido em Vila Real, mas percebo que já há uma série de comentários hoje sobre esse assunto e acho que devemos regressar a ele, até porque, e nós temos aqui o candidato, devemos estar a falar do futuro e das propostas para o futuro, mas ainda vamos ter que regressar ao passado. Rui Santos, afinal a água baixou ou não baixou em Vila Real? Porque eu já não percebo nada, quer dizer, eu estava convencido que sim, que ela tinha baixado. Estava convencido que ela tinha baixado 10% até este ano. Mas há ainda agora um comentário aqui no Facebook que dizia, não senhor, a água baixou a 3 meses das eleições, a água não baixou nada. E ontem ouvi aqui o candidato do outro partido dizendo de forma do PSD, dizendo de forma muito clara, aliás, eu pedi-lhe para repetir, para ter a certeza absoluta daquilo que ele estava a dizer, ele voltou a repetir. Em Vila Real a fatura da água não baixou, o que baixou foi o preço da água. António Carvalho disse e repetiu. Na fatura da água. Mas na fatura só baixou o preço da água. Eu insisti e voltei a perguntar, é a fatura? Não, é o preço da água. E, portanto, Rui Santos, foi uma das bandeiras da campanha de 2013, a descida da fatura da água. Eu, por acaso, pago água. Há uma série de gente que nos está a acompanhar no Facebook, está curiosíssima e até há afirmações do contrário. Afinal, a fatura baixou ou não baixou? Olha, a mim apetecia-me dizer que bastava olhar para os papéis. Olhar com seriedade para os papéis e perguntar, por exemplo, ao ex-presidente do Conselho de Administração das Águas da EMAR, ao seu vereador Miguel Esteves, e ele diria de forma inequívoca que a fatura da água baixou. Porque eu disse nas reuniões camarárias e mais, até eu disse numa reunião pública. Numa reunião pública ocorrida em Parada de Cunhos, foi-me lá apresentada uma questão. Eu pensei que isso estava perfeitamente resolvido, dizendo, eu tenho aqui uma fatura de 9 metros cúbicos e tenho aqui uma de 12. E tive aqui a fazer um conjunto de extrapolações e cheguei à conclusão que a fatura não desceu e tal. Disse, pá, só se houver aqui um problema qualquer grave por parte da EMAR que eu não esteja a ver. E procurei saber em concreto e ver em concreto, porque eu estava convencido que o tarifário aprovado por unanimidade na reunião de Câmara era o tarifário que estava a ser aplicado da fatura. E pedi faturas de 2013, 2016 e 2017 para 12 metros cúbicos, para 9 metros cúbicos e para 5 metros cúbicos. Porque nós só podemos comparar o comparável. Não podemos comparar uma fatura de 12 metros cúbicos com uma fatura de 5 metros cúbicos tentando encontrar um preço unitário, porque isto há escalões, há progressões, etc. E chegamos sempre à mesma conclusão. A fatura desceu 10%. Eu darei um exemplo. 12 metros cúbicos. Eu posso até distribuir aqui as faturas para quem quiser. Elas fazem parte, essas faturas... Esta não foi nada combinado. Estas faturas fazem parte... Não, eu trago sempre isso. Olha, tenho aqui um dossiê, ando, sabe? Não, tenho sempre tenho um dossiê, agora na altura da campanha eleitoral, como vou a muitos debates, tenho sempre isso. E, portanto, o que é que acontece? Em 2013, por 12 metros cúbicos de consumo, os nossos concidadãos pagavam 36 euros e 11 cêntimos, em 2017 pagam 32,33 cêntimos, isto é, menos 10%. Em 2009, em 9 metros cúbicos, peço desculpa, pagavam 29
28,98 e hoje pagam 28,86. E para 5 metros cúbicos pagavam 21,10€, hoje pagam 18,93€. Fomos o único concelho do país, repito, o único concelho do país onde a fatura da água desceu 10%. E, portanto, contra factos não há argumentos. Agora, 10% numa fatura de 30€ é pouco. As pessoas não dão conta. Basta que uma pessoa consuma mais 2 ou 3 metros cúbicos de água, basta ter uma torneira a pingar, um lavatório a pingar, e fica-se imediatamente com a percepção de que afinal não se poupou, etc. Mas isto significou para a EMAR menos 700 mil euros por ano. Menos 700 mil euros por ano. Portanto, é algo que incorporamos nos custos da EMAR e devolvemos aos nossos concidadãos. Isto dará, em regra, uma fatura, se compararmos com 2013, a menos em cada ano. Acho que foi um esforço muito considerável. Isto só foi possível, por um lado, porque fizemos algo que eu sempre lutei, que foi um acordo com as águas do Norte, e portanto passamos a pagar menos pela água que comprávamos em alta e pelo saneamento que tratamos em alta, e por outro lado, porque descemos as perdas de 38,2% para cerca de 22%. E só nesta descida a EMAR poupou quase 600 mil euros. Continuando, e quando digo perdas, não é, as perdas têm muitos significados. Não estou a falar de perdas de escoamento nas tubagens. Estou a falar de rupturas, de perdas, é verdade, etc. Agora, contadores que não contavam, água que não era faturada em determinados sítios, bem, um conjunto de situações que foram identificadas, tratadas numa auditoria e que foram reconhecidas. Acresce que a EMAR tem feito um investimento absolutamente extraordinário. Para que tenham uma percepção, dizem muitas vezes, dê-me um exemplo de uma obra estrutural. Mas já há obra mais estrutural do que ter saneamento básico no concelho de Vila Real. O saneamento básico havia. Eu vou-lhe dizer qual era. Havia muito pouco. Eu vou-lhe dar 60%. Posso? Havia 63%. 63%. A média nacional é de 83%. Isto é, eu vou-lhe dizer, em 87 anos, a EMAR existe, primeiros serviços municipalizados, etc. Em 87 anos, havia 283 km de condutas. Muitas dessas condutas tinham sido feitas por privados em sequência de desloteamentos que foram feitos em Vila Real. Nós, em 4 anos, lançamos 103 km, servimos 50 lugares e chegamos a 10.200 pessoas, de grosso modo. E, portanto, em 4 anos, lançar 104 km de condutas, compare isso com 87 anos. E, portanto, nós, mesmo com este volume financeiro de investimento de cerca de 20 milhões de euros, destes 20 milhões de euros houve uma candidatura... houve uma candidatura aprovada em 65% numa primeira fase, de cerca de 12 milhões de euros. Houve depois uma segunda candidatura aprovada em 50%, de 6,5 milhões de euros aproximadamente para o Val da Campeã. E depois uma outra pelas Águas do Norte de 1,5 milhões de euros para uma infraestrutura em alta. Afinal são 20 milhões, quando dizíamos que não eram 20 milhões. Não, mas são. Ainda até ultrapassa, porque houve também investimento da própria EMAR. Mas repare, 50% numa candidatura e 35% de outra candidatura é um esforço financeiro do grupo município de Vila Real. E, portanto, nunca em tão pouco tempo foi feito tanto investimento num setor que não é do século XXI, é do século XX. Porque nós tínhamos uma taxa de cobertura de 63%, quando a média nacional é de 83%. E com este investimento ainda não chegamos aos 83%. Com este investimento ainda não chegamos aos 83%. Temos ainda que crescer. Eu percebo porque é que este investimento nunca foi feito. Porque servia pouca gente, servia sobretudo as freguesias rurais, exigia um grande investimento, não era concentrado no núcleo mais urbano. Quem tinha saneamento nesse núcleo urbano estava bem, os outros, santa paciência. Eu dou-lhe um exemplo, a Quinta do Paço não tinha saneamento, não sei se sabiam disso. Sim, e não é exatamente muito afastada do centro urbano. E ainda há no centro urbano alguns espaços que não têm saneamento, que estamos agora a tratar, por exemplo, o Buraco Sagrado,
no bairro de Santa Maria. Ainda há pequenos problemas, pequenos grandes problemas que têm que ser tratados. E, portanto, quando me falam em obras estruturais, mas haverá algo mais estrutural do que um serviço básico? Palavra de honra, julgo que isto é do século XX, não é do século XXI. No século XXI isto já devia estar tratado. E no século XXI, um dos grandes problemas de Vila Real é um dos grandes problemas do nosso país. Também falei disso ontem e acho que falei disso com todos os candidatos, porque acho que é o principal problema que afeta o interior e também afeta o concelho de Vila Real, é a questão do emprego e a necessidade de dinamização económica. Eu ontem elenquei aqui uma série de obras que, pelos vistos, não existem, porque ninguém as tinha visto. Os hospitais, a JOM, a Decathlon... Estamos a falar de investimentos privados. Estamos a falar de investimentos privados. Mas eu só queria perguntar uma coisa muito rápida para não fugirmos daquilo, e o Rui vai-me responder isto em 2 segundos. Sim, se eu Porque é uma pergunta objetiva. Ainda estamos na água? Na água. Vai baixar mais a fatura da água ou não? É que o candidato do PSD ontem aqui garantiu que conseguia baixar mais, porque baixou 18,63%. O saneamento e 26 não sei o que da água. Eu vou-te explicar. O preço da água em alta que nós compramos... Com este volume de investimento, com aquilo que está ou que já foi feito, só há uma possibilidade de continuar a descer o preço da água. Da fatura. Quando digo preço, é da fatura da água, porque a gente esquece que na água paga o saneamento, os resíduos sólidos. Sim, há aqui uma facebookiana que pergunta sobre as taxas, que são muito altas. As taxas são aprovadas e identificadas pela ERSAR. Aliás, se ouvir a DECO aquilo que diz é que a fatura da água é mais transparente que existe no mercado. A fatura da luz tem muitas taxas e ninguém sabe que a está a pagar. Se me diz que estas taxas são altas e que não fazem sentido, etc., todos concordamos. Acho que sem exceção todos concordamos. Pronto, mas são colocadas impostas pela SAR, portanto é importante que há aqui um ouvinte a perguntar isto. E a DECO exige, e bem, acho que na defesa do consumidor, cada um de nós saiba exatamente o que é que está a pagar. Porque nós não pagamos a água, nós pagamos a água, o saneamento, os resíduos sólidos, o transporte, os transportes, etc. O que acontece é que pagamos tudo isso em função do consumo da água. Há países em que os resíduos sólidos são pagos à parte. Nós fazemos lixo. O município recebe o lixo, fica com o lixo 30 anos ou 40 anos. Cada um de nós, individualmente, livra-se daquela coisa. Mas depois fica 30 anos a ser tratado. E, portanto, a forma que existe em Portugal foi indexar o pagamento dos lixos, da limpeza urbana, do saneamento, etc., ao consumo da água. Eu direi, infelizmente, devia haver um contador para o lixo, um contador para o saneamento e um contador para a água. Uma forma de contar isto individualmente. Infelizmente, não existe. Mas estava a responder, como é que se pode baixar? Pode-se baixar com um processo que está neste momento em curso, que é a criação das águas do interior norte. É um processo que está em curso, ganhando escala, Vila Real, Santa Marta, Sabrosa, Mesão Frio, etc., ganhando escala, idealmente agregando os 19 municípios da Cimedouro, idealmente agregando os 19, é possível baixar. É que estes valores de 10% ainda temos que incorporar a inflação. Tendo sido pouca, ainda houve alguma coisa e, portanto, foi aqui também incorporada. E, portanto, com sinceridade e com honestidade, como faço sempre, sei que isto não me dá votos, eu direi que só é possível fazer isso mantendo a empresa saudável, mantendo a empresa equilibrada, assumindo a empresa os enormes compromissos que tem para o futuro, e são muitos, porque existe um problema de 14 milhões de euros na empresa, assumindo esses compromissos. Essa auditoria como é que está? Já agora foi falado nesse problema de 14 milhões há 4 anos. Sim, exatamente. E esse problema não desapareceu, como compreendo. Continua. Pois, não desaparece esse problema. Não, houve um conjunto de ações que foram... Sim, houve um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas que resolvem alguns destes problemas. Agora, 14 milhões de euros não nos podemos esconder. Sim. Mas portanto, não foi o resultado dessa auditoria? Não, foi pública. Albano, se me permite, nem sequer foi novidade nenhuma. Nem sequer foi novidade. Porque até poderia haver umas supostas comunicações ao Ministério Público. Sim, foi. Tudo isso foi indicado. E não foi. Agora não estamos. Deu nada, não é? Não sei. Até agora em 4 anos. Não sei. Aquilo, pois, essas coisas, não sei. Aquilo que eu digo é que esse problema não desaparece de repente numa empresa municipal com a dimensão da EMAR.
Há problemas que temos vindo a resolver, que têm a ver com a sua, por exemplo, descer de 38,2% para cerca de 22% as perdas de água, é um grande problema, significa 700 mil euros por ano. E, portanto, há problemas que vão sendo resolvidos, mas vão aparecendo novos, vai havendo sempre dificuldades, etc. E, portanto, direi que descer a fatura da água, não é descer a água, descer a fatura da água só com a criação de uma empresa de âmbito regional. Ou então, com uma outra questão, pode um dia surgir, era reverter o negócio dos lixos. Porque se o negócio da água é muito discutível, a forma como, na altura, se aderiu às águas de Trás-os-Montes de Alto Douro, como é que Vila Real aderiu, é uma coisa absolutamente extraordinária. Muito mais extraordinário foi o que aconteceu em 2009, sim, em dezembro, perto do Natal, em que a Câmara Municipal, no âmbito da Associação de Municípios de Val do Douro Norte, explorava o aterro intermunicipal, e construiu o aterro intermunicipal, e de repente em 2009 o aterro intermunicipal estava cheio, não havia possibilidade de fazer investimento nenhum, tinham que entregar aquilo rapidamente a alguém, entregaram aquilo à Resi Norte, porque era necessário construir um alvéolo. O preço do lixo entregue por tonelada quase que triplicou, passou de 10 euros a tonelada para cerca de 30, e neste momento o alvéolo que funciona ainda é o da Associação de Municípios do Val do Douro Norte, com um problema, é que aquilo passou primeiro para a Resi Norte, que era uma empresa estatal, e hoje é Motengil, porque entretanto o processo foi privatizado. Ora, se este processo, há uma ação no Tribunal Europeu, for invertido, talvez aqui se possa... Mas não consegui. Não me deixas ver. Vamos. Ontem também foste tu. Quer dizer, acusam-me de eu não falar, não me deixam. Sim. Nem o António Carvalho me conseguiu calar como tu. Perguntas para ele brilhar. Não preciso, Albano. Não preciso. Deixa-me perguntar, não consegue refletir, que foi isto uma das coisas que o António Carvalho ontem acusou, não consegue refletir a diminuição do preço de compra da água em alta na fatura ao consumidor final? Vamos cá ver. A empresa tem custos com pessoal. Já os tinha antes. Tem custos, sim, tem custos com a estrutura, tem custos com o lixo, tem custos com a limpeza. A água e o saneamento representam nestes custos cerca de 30% da empresa. O resto são custos que lá estão. Se você... Custos fixos ou variáveis, por exemplo, os lixos não são fixos, depende da quantidade. E, portanto, como é que se você desce numa matéria-prima 30% ou 50%, não consegue refletir na venda do seu serviço final esses 50%. Consegue refletir na percentagem dessa descida só. Portanto, acha que por esse raciocínio António Carvalho não conseguiria baixar mais a fatura da água? Eu costumo dizer, perguntem ao Sr. Vereador Miguel Esteves, que ele explica, explica. Vamos então passar a outras perguntas. Explicou e disse-lhe várias vezes, e eu ouvi, não vais por aí. Não sei se foi por ter dito isso que foi saneado. Vamos passar a outras perguntas. Recordo. Eu faço parte da comissão que recordo que estamos hoje aqui com não houve saneamento. O convidado o candidato do Partido Socialista, Rui Santos. Rodrigo. Bom, eu há bocadinho ia falar sobre a economia, mas vamos sobre o emprego. Pergunta porque não baixou em mim mais. Não, mas já te deixa a ti a questão. Já estamos na hora do programa, portanto tem que ser mais concretos agora, mais diretos. Uma das grandes bandeiras também das últimas eleições, e que aconteceu, e começamos o programa quase por aí, a questão das corridas, deu origem até a alguns poços políticos a seguir ao último fim de semana de corridas, porque António Carvalho veio assegurar que faria corridas no próximo ano, quer fosse assim ou fosse assado, ele iria assegurar. Bom, de facto, hoje temos corridas em Vila Real, temos corridas de um campeonato do mundo de carros de turismo, e aquilo que nós percebemos é que as corridas são muito mais do que carros a passarem aqui na nossa avenida. A pergunta que se faz é, vamos continuar a ter corridas? As corridas se foram uma boa aposta ou não? E se nós consideramos, se o município considera que as corridas, de facto, são um investimento que deve ser mantido e uma bandeira que deve ser mantida, ou se, pelo contrário, as corridas são algo que devem voltar a acabar como acabaram já tantas vezes no passado.
Eu julgo que as corridas foram uma aposta ganha, é uma aposta que deve ser mantida, tiveram apoio comunitário e, portanto, não faz nenhum sentido inverter esta aposta, porque as corridas são economia, são emprego, são atividade em vários setores da nossa vida económica e social. Eu dava só um indicador. Em 2013, e é um indicador que me foi fornecido pelo turismo do Porto e Norte, que é liderado por um perigoso socialista que se chama Melchior Moreira, militante do PSD e candidato à Câmara Municipal de Lamego em tempos. As dormidas em 2013 no concelho de Vila Real eram 50 mil. Em 2016 foram de 130 mil. Repito, de 50 mil para 130 mil. Acho que só este indicador dá bem conta do que significam não só as corridas, mas todas as atividades que se vão desenvolvendo ao longo do ano. E significa também que isto é emprego, é notoriedade, é economia. Eu dou um outro exemplo, não tem nada a ver com as corridas, mas tem a ver com a notoriedade. E eu pergunto como é que nós conseguimos colocar a Vila Real nos 4 cantos do mundo e ser falada em todo o país. A UTAD, este ano, são dados de ontem ou de anteontem, colocou 1.219 alunos. É o recorde, é o maior número de alunos em termos absolutos que a UTAD alguma vez colocou no concurso de acesso ao ensino superior, na primeira fase. Sim, este ano. Parabéns ao Fonteira Fernandes. Este ano. Não, mas temos que dar. Eu quero dizer que temos trabalhado. Eu lembrava um assunto. Há uns anos atrás, nas eleições anteriores, falava-se sempre do problema. As costas voltadas, eu fiz os debates todos, era sempre um dos pontos de debate. Sim, é uma vitória do António Fontinhas Fernandes. Era as costas voltadas. É uma vitória de Vila Real e é uma vitória de uma estratégia que juntos perseguimos e conseguimos incentivar. Portanto, se vai haver corridas, claro, vai haver corridas se eu tiver responsabilidade. E espero que haja corridas se eu não tiver responsabilidade. Acho que era um erro absolutamente trágico se deixássemos cair esta bandeira, que é uma grande bandeira. Eu já não estou a perceber nada, porque assim, eu não estou a perceber nada porque... Eu não estou a perceber. Desde ontem que não estou a perceber. Desde ontem que ele está bem verdade. Não percebo. Deixa-me dar só outro indicador. Nós, no centro de emprego, descemos 1.039 desempregados inscritos. Eu, quando obtive esse dado, estou a falar de dados de junho, fiquei satisfeito, mas questionei-me e disse, está bem, e quantos empregos criamos? Tal e qual. Criamos 1.059 dados do Instituto da Segurança Social. Porque os pedimos. Que saem do claro, desemprego porque não compareceram ou porque perderam. Mas conseguimos 1.059. Há mais 1.059 pessoas com emprego de outubro. Se calhar, não estou a dizer que não, mas deixe-me dizer-lhe, Vila Real tem um índice de poder de compra superior à média nacional. 103%. E, portanto, não sendo o ideal, que não é, estamos longe do ideal, há muita precariedade, preocupa-me essa precariedade, há emprego de melhor e maior qualidade, mas houve 1.059 pessoas, com dados de junho, volto a referenciar, que passaram a ter emprego em Vila Real. E há 1.039 pessoas que saíram do centro de emprego. Isto significa menos subsídios de desemprego e mais economia. E eu julgo que isto não é por acaso. Não é porque tivemos sorte, não é porque a nossa terra se chama Vila Real. É porque houve uma estratégia, essa estratégia está a produzir frutos. E mais, vai produzir mais, porque quando o Hospital da Luz abrir vai haver mais emprego, quando o Hospital da Trofa abrir vai haver mais emprego. Hoje visitei a Caterrain Automotive, está a crescer 30% a sua infraestrutura, está em obras, tem fotografias das obras e, portanto, vai também, ao longo do ano 2018 e 2019, aumentar a sua força laboral em 30%. Portanto, tem cerca de 400 funcionários. Quando chegamos à Câmara tinha 200, chegará em final de 2019 aos 600. Portanto, quando a JOM abrir vai haver emprego, quando alguns dos pavilhões que estão a ser construídos no Regiadouro Parque estiverem concluídos, haverá emprego e, portanto, há uma estratégia. Não é possível em 4 anos fazer tudo. Mas as corridas, e voltando às corridas,
fazem parte de uma estratégia de notoriedade do nosso Conselho. Eu sinto um grande orgulho, devo-vos confessar, quando ando por aí e me identificam, como Presidente da Câmara de Vila Real, me identificam e me dizem, opá, há uma coisa fantástica em Vila Real, as corridas, nós ouvimos, como é que fizeste? O Dr. Rui Rio perguntou-me aqui como é que nós tínhamos conseguido colocar as corridas em Vila Real ao nível da projeção que ele nunca conseguiu na Boa Vista, porque me dizia, na Boa Vista eu tinha o circuito fechado e metade da cidade não sabia que eu tinha o circuito fechado. Não tem nada a ver uma realidade. Sim, mas dava-me este exemplo e dizia, pá, como é que vocês conseguirem meter aqui os media partners que dimensionaram e transportaram Vila Real para os 4 cantos do mundo. E se há coisa que eu nunca me esqueço, é de mensagens que recebi via telemóvel, via Facebook, peço desculpa, de vila-realenses que estavam na Austrália a dizer-me, pá, eu estou a ver a minha terra aqui e tal, e estou emocionado e não sei o quê. Portanto, eu não conheço mais nada em Vila Real, podem-me dizer que há, que projeto Vila Real é esta dimensão. E, portanto, como as corridas não é só divertimento, é tudo o resto, é notoriedade, é emprego, é economia, etc., acho que era um erro trágico se isso. E por falar em emprego, vamos então, Rodrigo, peço desculpa. Não, é últimas perguntas então. Última. Pronto. Última, Rodrigo. Então, mas é a última pergunta? Sim, a última tua, não é? Para depois irmos também para o Albano e para o Bruno. A minha última pergunta é algo que eu acho que... Já passamos de 1 hora. Que é um compromisso do Rui Santos, vimos isso já em mais do que um fórum, e ontem também se falou aqui, e foram ditas algumas coisas sobre o assunto. Estou a falar da nova zona empresarial. Voltou a estar em cima da mesa a maquete que estava no gabinete do Dr. Manuel Martins, e que, pelos vistos, já estava tudo feito, mas depois, na verdade, nós não temos uma zona empresarial. Pois é, vamos fazer uma nova zona empresarial em Vila Real ou não? Porque é que é importante uma nova zona empresarial? Vamos. Isso só havia maquete. Isso só havia maquete. Eu, muito rapidamente, acho que nós, a idade, a posição, também o conhecimento do mundo, dá-nos a maturidade suficiente para reconhecer que nem tudo era mau e hoje nem tudo é bom. Há coisas que se fazem bem, há coisas que se fazem mal. Todos concordaremos nesta mesa que é necessário um novo complexo de piscinas em Vila Real. Todos concordamos nesta mesa que é necessário uma nova zona empresarial. Todos concordamos nesta mesa que é necessário requalificar a Avenida Carvalho de Araújo. Todos concordamos nesta mesa que temos de ter um território atrativo. Há um conjunto de coisas que todos concordamos, não há dúvida rigorosamente nenhuma sobre o objetivo. A questão é como é que o conseguimos. E a zona empresarial tem uma história. O CREN, o quadro de referência de estratégia nacional, que acabou há 4 anos atrás, tinha um budget financeiro muito significativo para as novas zonas empresariais. E a Câmara Municipal fez uma maquete que tinha data de inauguração 2010 para uma nova zona empresarial. O problema é que tiveram 10 milhões de euros aprovados para essa zona empresarial e deixaram que o CREN terminasse e não fizeram zona empresarial rigorosamente nenhuma. E isso hoje é um problema para Vila Real, porque temos empresas que se querem cá instalar, empresas que querem terrenos infraestruturados, nem sequer discutem o preço, porque o preço para eles não é relevante, atendendo ao volume financeiro de investimento que vão fazer. O que lhes interessa é que haja água, luz, gás, que o terreno não tenham que andar a tratar de PDMs, a tratar de planos de pormenor, etc, etc. E que nós não temos terrenos infraestruturados para lhes oferecer a um preço competitivo e infraestruturado. E, portanto, tivemos que voltar ao princípio. Voltar ao princípio foi fazer um novo projeto para uma nova zona empresarial, concorrer num esquema muito mais apertado, porque este CREN é muito mais imaterial do que este quadro, o Norte 2020, este quadro comunitário é muito mais imaterial do que material. Houve um problema grave, porque houve um conjunto de cidades ou de concelhos que concorreram connosco e que colocaram lá vias de acesso e, como se sabe, este quadro comunitário não apoia vias de acesso, não apoia Alcatrão e, portanto, a candidatura do país teve que ser reformulada, sofreu um atraso, mas a nossa candidatura estava certa, estava correta, está direita, já foi mapeada,
isto é, referenciada e aprovada, espera a qualquer momento o aviso nacional, que sairá nos próximos dias, não sei dizer se é para a semana ou é daqui a um mês ou dois, e nós temos tudo preparado para rapidamente avançarmos com essa zona empresarial. A mim, fico, de certa forma, admirado que quem acompanhou este processo sabe que há uma maquete que era previsto inaugurar em 2010, que não conseguiram investir 10 milhões de euros, etc, etc, se tenha esquecido disso tudo e agora dizem que há uma coisa no ar. Não, há uma coisa que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Houve um projeto, até lhe posso dizer, foi uma reunião em Folhadela, uma reunião pública, onde todos, por unanimidade, aprovamos aquele projeto para uma nova zona empresarial. Muito bem, Bruno, vamos então para uma última pergunta. Portanto, em relação a este novo projeto recentemente apresentado em relação ao complexo de Cotesais, eu por acaso já sei que temos uma campeã nacional que não tem condições para treinar, finalmente já foi distinguida da parte do Executivo Municipal com uma medalha, a atribuição de uma medalha, e muito bem, por mérito de desporto. Portanto, com esta conclusão, com esta projeção e implementação deste complexo de Cotesais vai ter a oportunidade de treinar na sua terra. Portanto, preocupa-me duas questões que eu ponho muito concretamente, porque o Sr. Engenheiro também está ligado a este tipo de ramo e sabe perfeitamente aquilo que estamos a falar. Apontou muito bem o problema que ainda existe, portanto, da falta de ligação do bairro Santa Maria, sendo aquilo a montante do próximo complexo industrial. Tenho a certeza que isso, primeiramente, em primeira água, vai ter que ser salvaguardado. Claro. E a outra questão, que permita-me já também pôr, é que ainda há queixas, portanto, na parte jusante do açude, portanto, ali na zona da Pontes Ferreiros. Eu próprio gosto de ir ali para a zona das escarpas, temos uma zona de escalada que também necessita de alguma reabilitação em termos de corte de mato. Queria saber se, portanto, o projeto, aliás, o complexo, a implementação deste projeto de Cotesais vai salvaguardar apenas e só a criação de infraestruturas para, portanto, de uma forma conseguirmos levar mais gente ali, porque já é uma zona bastante visitada, se vai também, portanto, fazer parte estas minhas preocupações, que são também de mais alguma população. O parque vai custar 3 milhões de euros e se não acha interessante a ideia do António Carvalho fazer o parque de estacionamento, acho que vai ter alcatifa. Isso é importante. Vai ter alcatifa. Importante, António, eu já responderei. Mas já vai responder tudo. E também perguntar se não concorda com a ideia do António Carvalho, que ele deixou ontem aqui, de fazer uma praia fluvial. Sim. Na zona de Cotesais. É que, Rui, há uma coisa que é verdade, nós não temos nenhum rio, uma praia fluvial aqui em Vila Real. Podemos lembrar o Rio Corno, vamos ser sinceros. É outro tipo de rio. A última vez que fui foi ali para Santa Marta, como se chama? Deixe-me Fornela. Primeiro, sobre a poluição do rio, dizer-lhe que tem toda a razão. Nós temos avisado sistematicamente a GNR e a Polícia Ambiental, que está incorporada no âmbito da GNR, e são eles que têm que fazer essa fiscalização. Tenho consciência que há descargas ilegais para o rio, lamentamos, avisamos, chamamos a polícia, nós não somos capazes, não temos competência para agir e atuar. E, portanto, tem toda a razão, vamos continuar e insistir que isto se faça. Segundo, os 20 milhões de euros que eu há pouco falei no saneamento básico são exatamente para a despoluição da bacia do Rio Corgo. Portanto, não há praia fluvial nenhuma sem que a bacia do Rio Corgo esteja despoluída. E, portanto, uma coisa casa exatamente com a outra. Só haverá utilização do rio de forma organizada, pensada e assumida pelo município, quando o rio nos oferecer garantias de que está despoluído. E isso há entidades, nomeadamente o Instituto da Água, que aferirá essa questão. Relativamente ao Master Plan das piscinas, ele foi aprovado por unanimidade. Eu isso não sei, que eu não estou nas reuniões de Câmara, mas acredito no que lhe estou a dizer. Aliás, perguntem ao Sr. Arquiteto Belém Lima, que foi ele que encabeçou o projeto, se for apresentada alguma alternativa ao que ele apresentou e se aquilo foi ou não aprovado por unanimidade. E ele explicou cada um dos projetos e dos subprojetos. E este projeto das piscinas tem 3 áreas. Que áreas são? São as piscinas propriamente ditas e sobre as piscinas, isto foi um master plan, portanto um conjunto de intenções, um conceito, e as piscinas têm que ser trabalhadas
em concreto com quem sabe, com quem trata, com quem compete, tentando corrigir todos os erros que vierem ou que foram detectados em outras infraestruturas para as otimizar. Depois tem uma área ambiental, e na área ambiental é a ligação da cidade ao rio. Hoje não há ligação da cidade ao rio, há aquele muro de betão, e portanto a ideia das escadas pode ser com areia, de vez de ser escadas, pode ser praia, pode ser outra coisa qualquer. É a ideia de ligar, de conseguir ligar a cidade ao rio. Depois há o tratamento da envolvente, porque o Parque Córrego é um parque para que as pessoas caminhem, e portanto a confusão das piscinas tem que ficar num patamar mais elevado, salvaguardando o Parque Córrego como um sítio ligado à natureza. No rio é elevado a açude para criar ali um espaço com canoagem, com essas coisas, e depois há a necessidade também de arrumar o parque. No conjunto, o Sr. Arquiteto disse isto é um master plan, é um conceito, as piscinas são 5 milhões, de grosso modo, é um número exato, já o posso dar, as questões das ligações, o elevador que ligará ao Parque de Campismo, etc, é um valor de 1,8 milhões, ou uma coisa assim. Depois temos aqui um problema que tem o parque. O parque de estacionamento é a terceira fase, porque nós temos que candidatar isto a 3 planos, um plano de mobilidade, um plano ambiental e um plano desportivo. Vamos tentar, obviamente, aproveitar a reformulação do Norte 2020, que não contempla apoios para piscinas nem para infraestruturas desportivas, para termos o trabalho de casa e poder candidatar se for possível. Se não for possível, eu assumi que este era o grande projeto e que o faríamos na mesma, mas disse-nos, bem, esta questão do parque, eu tenho aqui um orçamento de 3 milhões de euros, acho que é excessivo porque considerei aqui betão ciclópico, tecnologias que eu não consigo decifrar, e tentarei baixar este valor. Mas o que era importante hoje era aprovarmos o master plan para podermos preparar a documentação para fazer... Não. E todos ouviram, todos, e não houve ninguém... Mesmo aqueles que fizeram de conta que não sabiam nada disso. Todos ouviram e ninguém disse nada de extraordinário. Aliás, houve uma observação interessante, primeiro do Sr. Vereador Miguel Esteves e depois do Sr. Vereador Carlos Silva, porque há ali uma infraestrutura ligada à EMAR, que tem história, que é um ponto de extração de água cá em baixo, e foi questionado o Sr. Arquiteto no sentido de poder compatibilizar essa estrutura com aquilo que ali era posto em cima da mesa. Ele disse, vamos tentar, vamos conversar, vamos analisar e vamos avançar. Portanto, dizer-lhe que temos tudo preparado para fazer candidaturas a 3 áreas: ambiental, desportiva e de mobilidade. É esse o nosso objetivo. Podendo e havendo fundos comunitários, avançamos. Não havendo, avançamos na mesma. Porquê? Porque já pagamos 8 milhões de euros de dívida que herdamos, e o meu compromisso, e sempre assumi esse compromisso com os vilarrealenses, é que no dia que saísse da Câmara não teria nem mais €1 de dívida do que aquela que recebia. Ontem foi-nos dito que aquilo que nós queremos é ganhar margem de manobra. Ele quer levar lá a conversa. Ontem foi-nos dito aqui que tive mais 3 milhões. Mas a questão é se fizemos um empréstimo bancário. Não, diz que sim. Sim, eu explico. Pediram autorização para o empréstimo. Não. Ontem foi afirmado. Pedimos autorização, visto do Tribunal de Contas, para o empréstimo bancário. A história é muito simples. Nós pagamos 8 milhões de euros de dívida. Pagamos, tínhamos 22 milhões, portanto pagamos 8 milhões, e face ao volume de obras que temos perspectivadas no âmbito do quadro comunitário de apoio, resolvemos salvaguardar-nos e dizer, bem, vamos pedir 3 milhões de euros. Olha, Viseu pediu 10 milhões. Isso é verdade. Viseu, posso ser para o meu vizinho, se ele tiver mais endividado que eu, 10. Não, mas eu não me quero endividar. Pedimos 3 milhões. Infelizmente, e digo infelizmente, ainda não usamos €1 desses 3 milhões. Porquê? Porque há um conjunto de projetos que não andaram à velocidade que desejávamos. E, portanto, neste momento, neste preciso momento, não usamos €1 do empréstimo que temos contratualizado e pagamos 8 milhões de euros. Se me pergunta, mas quer pagar a dívida? O seu objetivo é pagar a dívida? Não, o meu objetivo é
que a Câmara Municipal tenha condições financeiras para, face àquilo que venha a ser o quadro comunitário de apoio, o número de projetos que tivermos aprovados e que vamos constantemente lutar para que sejam aprovados, temos capacidade financeira para os alavancar. Acho que isso é gerido. E é essa a nossa obrigação e é isso que queremos. Vamos então para a última pergunta com o Albano, que deverá passar pelo hotel, não? Eu acho não, que... Tu foste a fazer a pergunta. Esta questão da gestão da dívida é algo... e eu falo como social-democrata que José Sócrates já nos foi ensinando, portanto é ir gerindo. A dívida é para ir sendo paga, não é para ser paga, é para ir sendo paga, é para ir sendo gerida. 8 milhões. Para sendo gerida. Para já há quem diga zero de dívida. Claro. Há quem diga que essa dívida foi paga à custa do aumento da receita do município. Não, mas a receita diminuiu. Eu vou chegar aí. A receita do município diminuiu. E a pergunta que eu lhe vou fazer, ficas tu com o do Hotel do Parque. Então, fica para o final. Obviamente eu não vou perguntar ao Rui o que é que ele acha do Hotel do Parque, porque isso seria dar-lhe a oportunidade de ele apresentar a solução do Hotel do Parque. E como a mim não me interessa que apresente a solução, e este programa já vai muito longo, portanto podes terminar logo assim a minha pergunta, mas eu vou perguntar o seguinte. Houve 2 candidatos, um nesta mesa, outro naquela ali ao lado, que disseram que a receita do IMI praticamente duplicou. Mas cresceu. Que seria à volta, teria de passar dos 3 milhões e qualquer coisa para 3.600 para 5 milhões para 5. Pronto, portanto não duplicou, mas poderemos falar de um acréscimo seguramente na ordem dos 40%. E ambos os candidatos dizem que uma das suas promessas eleitorais é a diminuição do IMI para a taxa mínima, ou seja, penso eu que se situará no 0,3, é isso? Poderá oscilar entre os 0,3 e os 0,35, é isso? O Rodrigo vai-me dando esse apoio porque eu de facto não percebo muito de IMIs, até porque não os pago aqui, portanto, de qualquer forma, propõem que isso baixe para o 0,3. A pergunta que eu lhe faço é, sendo verdade que essa receita de IMI aumentou exponencialmente, porquê é que não consegue fazer, ou porquê é que não faz a promessa eleitoral de baixar para a taxa mínima? Porque não sou irresponsável. E eu só prometo aquilo que posso cumprir. Acha que eles não podem cumprir essa? Isso é absolutamente impossível. Eu vou-lhe dar um valor que o Albano compreenderá. Em 2012, o último orçamento que a Câmara Municipal fez, anterior, foi o 2012, a receita prevista era de 45 milhões de euros. Receita orçamental? Sim, receita prevista. Aquilo que estava previsto era o orçamento, nós sabemos que os orçamentos eram extrapolados. Sabe qual foi a receita? Eu sei, o Rui sabe também. Eram extrapolados. Calma, mas sabe qual hoje foi... é impossível fazer isso, não é? Sabe qual foi a receita prevista no orçamento de 2016? 26 milhões de euros. 26,5 milhões de euros. Porque se há receitas que subiram, caso do IMI, e não subiram porque cada pessoa passou a pagar mais, subiram porque houve um conjunto de pessoas que estava isenta, que passou a pagar. Houve receitas que diminuíram. O IMT diminuiu. A derrama diminuiu. E nós descemos a derrama de 1,5 para 0,75. O orçamento, as transferências do Orçamento do Estado diminuíram. E, portanto, o orçamento do município não cresceu. Diminuiu. Acresce que reduzir o IMI não é compensar as famílias. Porque só compensa as famílias que são proprietárias. E algumas. Porquê? Porque, olha, os 50 maiores pagadores de IMI no Concelho de Vila Real é o Novo Banco, talvez essa seja uma grande questão, a Caixa Geral de Depósitos, o BPN, fundos imobiliários, as eólicas, tudo isso paga IMI. E esses são os principais pagadores de IMI. Nós, para as famílias, diminuímos o IMI. Como? Utilizando o IMI familiar, dando desconto de 10, 15 e 20%. Que é uma medida nacional, foi dito aqui pela candidata até de mas optada, opcional. Cada município podia dizer que sim ou que não. Podia Portanto, essa medida... Aliás, salvo erro até do Governo Passos Coelho, eu estou errado. Sim, é do Governo Passos Coelho. Tem coisas positivas o Governo PSD. Mas nós podíamos dizer que não queríamos essa... E, portanto, as famílias, essas sim, 10, 15 e 20%, conforme tivessem 1, 2, 3 ou mais filhos. Famílias com imóveis com valor patrimonial inferior a 65 mil euros ou com rendimento inferior a 16.500 euros ficaram isentas. E, portanto, direcionamos esses apoios de IMI para as famílias.
não contem comigo para descer IMIs e impostos ao novo banco, à Caixa Geral de Depósitos, a fundos imobiliários, a imobiliários. Para isso, não contem comigo. Acha, portanto, impossível Não baixar o contem IMI para comigo. a taxa mínima. A questão que se coloca é esta. Para terem um corte de 1,5 milhões de euros, que é o que isso representa, tem que me dizer onde é que vão cortar no orçamento. E isso nunca o fizeram. E posso-lhe dar um último dado, e esse é o mais relevante. O IMI, como os restantes impostos, são definidos pela Assembleia Municipal. Todos. Quando a receita era de 45 milhões de euros, o António Carvalho... Receita orçamental. Sim. Não foi receita efetivamente recebida pelo município. Tem que fazer esta... Está bem, mas quando a receita era projetada em 45 milhões de euros, o António Carvalho não quis descer o IMI. Mantinha o IMI na taxa máxima. Já não está na taxa máxima, já descemos 5%. Mas ele mantinha o IMI na taxa máxima. Tinha maioria absoluta na Assembleia Municipal e resolveu isso assim. Foi dos que votou para que o IMI estivesse na taxa máxima. Agora continuaram com maioria na Assembleia Municipal. O partido está unido, segundo aquilo que ele diz, à volta da sua candidatura. Porquê é que a Assembleia Municipal nunca aprovou a proposta do António Carvalho nesse sentido? Porque a essa proposta tinha que se anexar uma outra coisa, dizer onde é que se vai cortar. Porque, entretanto, o PS tem 4 anos de governação. Não, mas logo no segundo, ou logo no primeiro, ou na semana passada, isto pode ir a qualquer momento. Porquê é que isso não aconteceu? Porquê é que a própria Estamos a falar do Assembleia mandato atual Municipal... do Partido Sim, Socialista. Em que a Assembleia Municipal é tem maioria absoluta. Não sei que tem, mas nós sabemos que o Rui hoje apoia candidatos independentes que eram da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata. E, portanto, não me venham aqui dizer... Mas ouça, Vamos lá ver. mas no segundo ano não. No se calhar no primeiro ano já havia muito social-democrata que passava a mão nas costas do Rui Santos. Albano, Mas pronto, são outros 500. deixe-me dizer-lhe. Eu passei não foi a partido. Analise os dados. Aquilo que os senhores membros da Assembleia Municipal pediram foi o óbvio, foi dizer, bem, o orçamento, é verdade que o IMI, porque há mais gente a pagar, etc., subiu, mas desceu o IMT, desceu a derrama, desceu as transferências do Orçamento de Estado, portanto o orçamento desceu, não subiu, desceu. E, portanto, se ainda vamos retirar mais este valor, então o que é que vamos deixar de fazer? Vamos cortar na área da educação, na área da saúde, na programação cultural, vamos deixar de fazer pavimentações, o que é que vamos deixar de fazer? Porque isso é preciso dizê-lo. E sabe o que é que o senhor vereador na altura disse? Zero. Tanto disse zero que a esmagadora maioria da Assembleia Municipal, e não foi um presidente de junta, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, não concordaram com a estratégia do vereador António Carvalho. Mais, disseram, você é incoerente, porque quando a receita estimada era muito maior, você dizia que o IMI era fundamental. E qual era o argumento? Não podemos ajudar a despesa e não podemos beneficiar os grandes grupos económicos, os 50 maiores pagadores, etc. etc. Eu nunca fui. E portanto, essa é a grande diferença. E portanto, eu podia chegar aqui e fazer promessas fáceis. Por exemplo, o CDS até vai mais longe. Diz que corta no IMI, corta também no IRS e que corta... Eram menos 6,5 milhões de euros. Cortaria nos ordenados a Vila Real Social. Disse que 500 e tal mil euros de despesa. Vamos para o final. Sim, então acha que vamos para o final lá a ganhar o salário mínimo nacional? Não é nesse que eu estou a falar. Obviamente. Técnicos superiores que ganham abaixo daquilo que paga a administração pública. Só estava a dizer que uma empresa que tem 500 mil euros de receita gasta 317 mil. Segundo disse a Joana. Não, mas isso não corresponde à verdade. Senão a empresa tinha... Vamos para o final, Rui Santos. Então, o que é que se faz ao Hotel do Parque? Bem, o Hotel do Parque, eu disse que tinha uma solução para o Hotel do Parque. Eu, ao contrário de outros, eu digo sempre ao que venho, como venho e o que é que proponho em concreto. Não me escondo. A solução do Hotel do Parque é a seguinte... Vai ser anunciada aqui. Eu digo, há duas alternativas e direi que de forma muito clara. O Hotel do Parque hoje está num fundo de insolvência que quer colocar aquilo na praça por 2 milhões de euros. A demolição do hotel custa cerca de €500 mil. E a Câmara Municipal, por desmontagem. E portanto a Câmara Municipal tem duas alternativas. Ou deixa que um privado isto é,
não pode ir a leilão, porque as câmaras estão impossibilitadas de o fazer, mas e não é possível, teria que ter visto Tribunal de Contas, etc. Mas deixa que um privado compra aquilo, e é um privado que compra aquilo, quer com certeza, e há vários que têm estado junto da Câmara a tentar verificar que alternativas é que há para terminar aquela obra, obedecendo aos requisitos que são impostos pela CCDR, nomeadamente no âmbito da mobilidade, e acabar aquela obra para outros fins que não um hotel, ou, não havendo nenhum privado que se proponha a fazer isso, a própria Câmara Municipal, e é uma promessa que eu aqui deixo e eu cumpro, assumirá a responsabilidade de comprar aquele edifício e de o demolir, não sei se em todo, mas pelo menos em parte. Muito bem, fica então aqui esta forma de terminarmos. Fica a forma de terminar. Vamos terminar então. Deixa-me dizer aqui uma palavra. Fica aqui a palavra é candidato. Tem que dizer ontem no que eu falasse aqui, digam-me coisas concretas. E ontem não me disseram nada concreto. Por isso mesmo vamos terminar com essa proposta concreta do Partido Socialista, neste caso do candidato do Partido Socialista. Rui Santos, muito obrigado por ter estado connosco neste nosso programa. Este programa vai ser repetido então no domingo às 11 horas da manhã, como é normal aqui na Universidade FM, e então o programa está disponível também, ou vai estar disponível também no Facebook dentro de poucos minutos. Muito bem, muito obrigado. Voltaremos então a encontrar-nos no debate que a Universidade FM vai promover com os 5 candidatos. Espero que nesse debate se possam discutir ideias, porque aquilo que temos discutido até agora é se as candidaturas são aceitas, se não são, se o cartaz é visto, se não é. Não, é verdade, eu ainda não consegui. Bom, agora já está tudo resolvido, não é? Digo com alguma vai falar da impugnação que fez em Moços à candidatura do Sr. Machado há 4 anos. Digo isso com alguma pena, que nesta campanha eleitoral ainda não se discutiram ideias, discutiram-se processos, procedimentos, ataques pessoais, queixas. Eu acho que era importante que os vilarrealenses soubessem o que é que cada um de nós tem como perspectiva para o Hotel do Parque, o que é que cada um de nós tem para a zona empresarial. Queremos zona empresarial, todos queremos, piscinas, todos queremos, corridas, todos dizem que querem, não sei se querem, e portanto coisas deste género unem-nos a todos. Vamos chegar aqui uma série de propostas e ideias já. Discutirmos as coisas em concreto. Muito bem, muito obrigado. Obrigado também ao painel. Nós cá estaremos semanalmente, como é costume, depois das autárquicas também. Obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço então especial, ou um beijo especial para as senhoras e meninas que nos seguiram pelo Facebook. E até uma próxima oportunidade. Quanto a nós, até a próxima terça-feira. Não vamos falar de autárquicas porque estamos vedados das autárquicas e não podemos falar sobre autárquicas, mas voltamos na próxima semana. Obrigado, Rui Santos.